Olá, mulheres positivas! Hoje eu recebo uma verdadeira força da gastronomia brasileira. Eleita a melhor chefe mulher do mundo. Que orgulho, brasileira, meu Deus. Dona de uma trajetória que vai muito além dos prêmios. Janaína Torres, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Que prazer. Prazer Que honra, todo meu meu. Deus. Quando você era pequenininha, você imaginava que você ia virar a melhor chefe mulher do mundo? Não, eu gostava de cozinhar, lógico. Sempre quis me adentrar nas cozinhas, sempre fui curiosa por cozinha. Sou ainda essa menina que entra nas cozinhas, sente cheiro, aromas, analisa pessoas. Mas a gastronomia sempre foi para mim um lugar de aprendizado, né, em todos os sentidos. Então, eu acho que eu me apaixonei pela cozinha porque eu sabia que através dela eu ia aprender muita coisa. Então, acho que foi mais por esse viés do que qualquer outra coisa. Porque quando eu comecei a me interessar por gastronomia, a gastronomia nem era moda, as pessoas nem se interessavam como hoje, né, por gastronomia. Então, nunca foi um pensamento, nem fazer sucesso dentro do restaurante. Era né? só Nem uma paixão que você tinha. Era só uma vontade mesmo de cozinhar, fazer comida para as pessoas, para ver as pessoas felizes. Porque quando você faz um prato muito gostoso, as pessoas, elas sorriem para você. É maravilhoso. Elas falam da sua comida, elas expressam emoção quando elas estão comendo um prato delicioso. E eu sempre tive essa vontade de ver a impressão das pessoas, de ver felicidade no olhar das pessoas. E muito também pelo fato de eu ter nascido em um lugar mais vulnerável, a comida sempre trouxe isso, essa energia para as pessoas. Porque não importa se você está comendo no melhor restaurante do mundo ou se você está comendo num cortiço, numa comunidade, se aquele prato for delicioso, a expressão de alegria, ela traz assim, uma energia para todo o entorno. Então era por isso que eu gostava de estar sempre em volta das panelas. Mas você lembra quando você era criancinha, assim, a primeira vez, criancinha, adolescente, não sei, quando foi a primeira experiência que você cozinhou alguma coisa e falaram assim, nossa, como essa menina cozinha bem? Não, a primeira experiência eu cozinhei muito mal. Eu fiz uma gelatina, eu tinha 5 anos. Ficou um horror. Não ficou um horror, mas eu coloquei um chocolate com waffle dentro e coloquei na geladeira. Então eu enfeitei aquela gelatina e no outro dia eu fui comer e eu estava acostumada a comer o waffle com chocolate crocante, né? E a hora que eu fui comer estava murcho. Lógico, porque a umidade da geladeira deixou ele murcho. E eu fiz, ai, que ruim, eu fiz ruim. Eu lembro que eu não acreditei em mim mesma, assim. Eu falei, nossa, eu não cozinhei bem, eu me critiquei no primeiro prato. E depois o primeiro prato mesmo que eu fiz na vida foi estrogonofe, ali porque eu via minha mãe fazendo. E aí foi o primeiro prato que eu cozinhei na vida, assim. E aí, bem novinha, 7, 8 anos eu já fazia estrogonofe. Mas como é que era a sua infância, assim, na sua casa? Como é que era a sua família? Me conta da sua mãe. A minha família, bom, eu nasci num cortiço. A minha avó era mãe solteira, a minha mãe era mãe solteira e a minha madrinha, que morava junto com a gente, em alguns momentos, também era uma mulher desquitada. Era a casa das 7 mulheres. Das 4 mulheres, né? E, enfim, a minha mãe trabalhou com alguns restaurantes e trabalhou com o Ricardo Amaral no Hipopótamos. Então, eu tinha muito contato com os cozinheiros da época, porque eles iam lá, né, fazer comida, domingo, jogar bingo ali no cortiço mesmo, ali no quintal, montavam uma mesa, então tinha jogo de bingo. E eu ficava ali vendo eles cozinharem. Então, minha mãe já era do meio gastronômico.
Ela teve muita amizade com o Giancarlo Bolla, ela teve muita amizade com o seu Giovanni Bruno, porque eles frequentavam o Hipopótamos, né? E depois o Gallery, onde minha mãe trabalhou por muito tempo também. Então a gastronomia sempre foi ligada na minha infância, assim, esses cozinheiros, eu lembro dos cozinheiros nordestinos, né? Que executavam os pratos franceses nesses lugares e eles iam cozinhar na minha casa, né, com a minha mãe, eles eram amigos da minha mãe e minha mãe sempre era rodeada de muita gente, assim, da cozinha. Então, assim, comecei a me interessar. Mas ela apostava em você? Ela falava, esse aqui vai ser o próximo talento? Não, minha mãe nunca, acho que nem imaginou que eu fosse ser, assim, cozinheira. Porque eu gostava de gente, eu lidava muito bem com as vendas, então comecei vendendo coxinha. Eu fazia coxinha e vendia, então minha mãe sempre acreditou muito em mim como empreendedora, né? Mais até como empreendedora, assim, nunca teve essa coisa, até porque nem era uma profissão, assim, nobre, né? Ser cozinheiro, então não se falava muito em ser cozinheiro, né? Aquela época era sempre muito árduo, né? Os homens que ficavam na cozinha, na sua maioria, 90%, acho que mais, né? No Gallery, no Hipopótamos, eu não lembro de nenhuma mulher dentro da cozinha. Nem lavando louça, nada. Eram só homens. Então, acho que era um lugar tão masculino naquela época que minha mãe nem pensava nisso. Com o passar do tempo, ela falou para mim assim, você deveria estudar vinhos, porque você adora comida, você adora vinhos e de repente, né, você pode começar a vender vinhos. Eu tinha, sei lá, 15 anos quando ela falou isso e eu realmente comecei a me interessar por vinhos. O seu Giovanni Bruno, ele me dava vinho com 5 anos de idade para provar lá no Sonho de Anarello. Então eu acabei, assim, me apaixonando mesmo pela restauração em si, porque eu ficava muito dentro de restaurantes, né, com a minha mãe. E aí eu comecei a estudar vinhos, e a partir dos vinhos, e eu continuava cozinhando e fazendo eventos, mas a minha mãe não era assim na cabeça da minha mãe que eu fosse ser uma cozinheira. Com o passar do tempo, não teve jeito, porque eu cozinhava em casa, cozinhava para os amigos, cozinhava em eventos. Eu tive uma barraca de comida na Praça da República, aos sábados e domingos. E depois eu abri o Dona Onça e ela falou, você não teve jeito, você foi mesmo para a cozinha, né? Mas também empreendedora, né? Empreendedora, sim. Eu gosto muito de estar dentro da cozinha. E eu amo cozinhar. Mas eu também adoro sonhar, planejar e, sabe, empreender em coisas novas e fazer coisas novas. Por isso que eu abri tantos lugares ali no centro de São Paulo, né? E quantos anos você tinha quando você abriu Dona Onça? Eu deveria ter 30 anos, 20 30? anos, eu tô com 50. Tá, 30. E aí, daí como é que foi? Você teve um sócio na época, você abriu sozinha, como é que foi? Então, eu sempre sonhei em ter um restaurante de comida brasileira. Então, eu trabalhava numa empresa de vinhos, eu era gerente de produtos de vinhos e fazia alguns eventos com gastronomia. Em alguns eu cozinhava, fazia esses eventos, outros eu pegava alguns cozinheiros e fazia com que eles harmonizassem as bebidas dessa empresa com comida. Aí chegou um momento que eu viajava muito, né? Eu conheci os restaurantes do Brasil todo e eu já estava com esse projeto desenhado, que ele ia chamar o Restaurante da Jana, que era um restaurante de comida de panela de pressão, porque eu aprendi a cozinhar depois dos meus 7, 8, 9 anos que eu fiz o estrogonofe. A minha madrinha, então, começou a me ensinar a fazer cozidos. Ela era espanhola, ela já faleceu. A minha avó também de Granada. Então, elas faziam pucheiros, cozidos. Era o que eu comia na minha casa, assim. Era praticamente isso. Então, eu falei, eu vou abrir um restaurante de cozinha brasileira, essa cozinha do cotidiano, e com a panela de pressão. E aí eu me juntei ao meu padrinho, Júlio César Toledo Pisa, que também morava ali no centro de São Paulo, e juntos nós abrimos o Bar da Dona Onça. E o projeto começa em 2006 e a abertura dele foi em 2008, 13 de abril de 2008.
E lá eu comecei então a fazer uma imersão, né, toda na cozinha brasileira, inspirada nos restaurantes antigos de São Paulo. O Baiuca, o Paddock, né, o Guanabara, o próprio Casserole, porque eram restaurantes que eu ia com a minha mãe quando eu era jovem, quando eu era criança, né, adolescente. Então, esses restaurantes minha mãe me levava muito. Então, o Picadinho, né, que era do Davi, lá do Oscar Freire, né, que chamava de Davids, mas a gente chamava ele de Davi, porque ele era do interior de São Paulo. Então, eu tentei resgatar dentro do bar da Dona Onça toda essa cozinha que eu comia, né, na minha infância junto com a minha mãe. E uma cozinha brasileira. A minha avó, né, ela era de Catanduva, e os meus bisavós, né, eles eram criadores de porcos, né, e eles vendiam porcos na lata em um armazém, ali no terreno principal, ali bem na entrada de Catanduva. Só que um dos irmãos da minha avó, ele acabou falindo, e a família, porque o pai dela morreu, ele veio para São Paulo, jogou tudo no jockey, né, nos cavalos. Perdeu tudo. Perdeu tudo e a família teve que vir embora. E aí a minha família ficou muito vulnerável, né? Minha avó ficou muito vulnerável, a mãe dela ficou vulnerável e vieram e moraram em cortiços, né? Por isso que eu nasci num cortiço, por conta dessa história. E isso sempre ficou muito na minha cabeça e tudo mais. E aí depois de mais ou menos em 2015, então eu... Já tinha quase 10 anos. O Bar da Dona Onça. Aí nós abrimos e investimos e eu fui chefe de cozinha por 10 anos da Casa do Porco, junto com o meu ex-marido. E foi aí que você foi eleita a melhor chefe do mundo? Eu fui eleita entre o Dona Onça e a Casa do Porco. Mas você atuava nos dois? Para os dois, sim. Entendi. Para os dois, E hoje como é que funciona? Você se separou dele? Como é que é? Eu não conseguiria nunca ser sócia do meu ex-marido. Nada difícil. Contra ele, se ele estiver assistindo. Com certeza não vai estar, mas se tiver. Mas como é que faz para... É muito difícil mesmo. Não é fácil, por isso que hoje eu fico mais no Bar da Dona Onça, né? E ele fica na Casa do Porco há 1 ano e meio. Nós decidimos, então, cada um tomar conta de um restaurante, só que a gente tem outros negócios. Então, Entendi. Depois da Casa do Porco, nós abrimos o Hot Pork, porque eu não deixava meus filhos comerem salsichas industrializadas. Então, eu comecei a fazer salsicha dentro de casa, para que eles comessem, e a gente acabou abrindo o Hot Pork. Do lado, a gente abriu uma sorveteria, né, com sorvete para acompanhar, né, o Hot Pork. E hoje também eu inaugurei, na pandemia, uma casa de um prato só, que é o Merenda da Cidade. E aí o Merenda da Cidade faz 250 almoços por dia, a preços populares. E esses são os nossos negócios, né, que é em conjunto com meu ex-marido e com o meu sócio. Entendi. O meu sócio já faleceu, o seu Júlio, e o filho dele assumiu os negócios junto comigo, e ele está abrindo comigo um novo negócio. Então, eu e o Júlio, filho, estamos abrindo o Estrela da Cidade, que é o Star City, o antigo Star City. Então, eu comprei o antigo Star City, que era um restaurante de 73 anos, que era um desses restaurantes que eu frequentava, que eu me inspirei no Dona Onça. Como os donos na pandemia não conseguiram, e também eles estavam mais velhos e eles não queriam mais atuar, um dos irmãos ficou muito doente, eu comprei então com tudo dentro, e agora a gente está restaurando, e com o projeto A Brasileira que eu tenho, que é abrasileirar, né, os meus próximos negócios e falar sobre o Brasil, sobre o artesanato do Brasil, sobre a moda brasileira, sobre a cultura brasileira, sobre o cinema brasileiro, tudo sobre o Brasil dentro de um restaurante. Então ele vai chamar Estrela da Cidade, a gente traduziu ele para o Estrela da Cidade.
No próximo bloco você vai contar mais sobre esse seu projeto novo. Sim. Eu tô chocada com a quantidade de negócio que você tem. E eu quero também que você conte no próximo bloco sobre o projeto que você fez para merendas saudáveis, que são o máximo também. E eu quero saber qual que é o prato que tem nesse restaurante, que é só um prato. Estou muito curiosa, calma, mas... Tá bom. Olha, o papo aqui tá ótimo, mas agora eu tenho um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher que passa por situações de violência. Baixe o app do Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E para você que está com fome, assim como eu, segura aí que o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta com a Janaína Torres. Ela não parece uma onça aqui? Olha os olhos dela, turquesas, aqui, ó. Ela é a própria onça, olha ela que maravilhosa, gente. Você que é. Já te falaram isso? Que você parece, assim, quase um... Sabe aqueles gatos com o olho, assim, bem claro? Já te falaram isso? Não? Não. Vou fazer uma pergunta pra Janaína que eu tô com muita vontade de fazer, porque eu tô louca pra... comer a comida dela, é claro, ela tem vários restaurantes, eu posso ir em qualquer um que eu quiser, mas se eu quisesse te contratar para você vir cozinhar na minha casa, assim, seria possível ou impossível por nenhum dinheiro do mundo você iria? Não, eu já cozinhei em muitas casas. É? Mas ainda hoje? Casas. Claro, eu cozinho, eu sou cozinheira, esse é o primeiro passo, né? Mas tem que ganhar na loteria para eu te contratar, para você fazer um jantar para... Não tem que ganhar na loteria. Umas 6 pessoas na minha casa? Não tem que ganhar na loteria. Então tá. Tudo vai pela agenda, né? Eu tenho uma agenda. Hoje eu faço muitos eventos, eu cozinho muito fora do Brasil. Mas eu tenho o maior prazer de cozinhar em qualquer lugar que seja, principalmente dentro do Brasil, e de conhecer gente, de compartilhar aquilo que eu gosto, que eu acredito com as pessoas. Então, eu sempre que posso... Você faz, eu então. faço. Existe essa possibilidade? Faço. Eu brinco às vezes, eu até faço uma brincadeira, que a gente faz qualquer coisa. Se tiver uma piscininha, um churrasco, a gente faz churrasco na beira da piscina. Gente, imagina o churrasco da Janaína, o que não deve ser, Eu adoro fazer churrasco, inclusive sou boa churrasqueira. Não posso te perguntar isso, mas eu vou perguntar porque eu não aguentei. Qual que é o seu prato preferido? Eu acho que um cozinheiro não tem assim exatamente um prato preferido, porque a gente está sempre provando muitas coisas, mas eu tenho uma paixão, né? E a minha paixão é arroz, feijão, carne moída, farinha de mandioca, pimenta e couve refogada. E um ovinho também, não? Se possível, um ovo frito em cima, mas se não tiver, eu faço esse mexidinho. É o PF? É o meu mexidinho da minha casa. Se você for amo. na minha casa praticamente todos os dias, e meus filhos falam, lá em casa sempre tem um arroz, feijão, carne moída, porque a minha mãe adora. Então, é o prato da minha casa. Arroz, feijão, carne moída, uma boa farinha de mandioca e uma boa pimenta. Eu como isso praticamente todos os dias. Se me deixar, é isso que eu gosto. Agora, a gente já vai falar sobre o seu filho, mas eu quero te perguntar uma coisa. No seu restaurante, que serve só um prato, como é que funciona? Bom, tem 7 dias, né? A semana. Cada dia um prato? Cada dia um prato só e uma opção vegetariana. Então, você tem uma opção vegetariana e a opção de prato. Geralmente, a opção vegetariana, ela acompanha esse prato. É o mesmo prato, só que na versão vegetariana. Mas é uma tendência, é isso? Por que você lançou um projeto assim? Não, na verdade, é a comida que nós comemos, né? Nós, os colaboradores todos que trabalham com a gente, todo mundo que trabalha junto com a gente, é o nosso almoço. E o nosso almoço sempre foi um almoço que a gente cuidou, a gente sempre quis ir melhorando ele. E aí a gente resolveu abrir para o público saber o que a gente comia, né? No nosso dia a dia. Você? Daí vem essas ideias assim para você e você fala, vou executar. Eu sempre acreditei em restaurantes únicos, assim, sabe? Eu acredito muito em especialidades. Então, especialidade brasileira.
né? Para você não ter, assim, você fazer tudo, né? Então, assim, você se especializar em algumas coisas. E aí, quando você cria projetos novos, você acaba focando, né, o seu olhar para aquilo que você está fazendo. E ali você, além de colocar o seu sonho em prática, né, planejar e realizar o seu sonho, você aprende muito dentro dos projetos que você está atuando, né? Porque você tem um compromisso de fazer aquilo da melhor forma, porque é o seu sonho. Então, eu acreditava muito em um restaurante de um único prato e que também pudesse dar visibilidade para outros cozinheiros, para quem está começando, para ele preparar aquela comida também, né? Então, ele está fazendo a comida de todos nós, mas ele também está atuando dentro de um restaurante, porque geralmente o cozinheiro que faz a comida dos colaboradores, ele é meio, vamos dizer assim, subestimado, né? E aí, a partir do momento que eu abro esse restaurante, né, que é o restaurante dele, que ele está fazendo para os colaboradores, ele tem uma visibilidade como cozinheiro, como chefe. Então, a equipe também acabou ficando muito feliz e tendo a oportunidade de trabalhar não só num refeitório, mas sim num restaurante de um prato só. E faz bastante sucesso. Entendi. Fez, né, quando lançou já, filas e filas, e todos os dias a gente tem fila ali no Merenda da Cidade. Sucesso. E ele vem, o conceito em si, ele foi criado por causa das merendas das escolas. Me conta desse projeto que eu amei, que você foi super consciente aí para ajudar, porque coitadinhos dos meus filhos. Fico brava quando eu dou um monte de comida ruim para eles, coitados. Não é porque eles são crianças que tem que comer só fritura, açúcar. A questão alimentar no Brasil é uma questão muito ampla, porque a gente não tem dentro das escolas públicas, principalmente, que foi onde eu estudei, né, uma matéria que se chame alimentação e nutrição. Você acorda, você pensa, vou tomar um café, vou comer um pão, vou comer alguma coisa para sair de casa. Geralmente as pessoas pensam assim, né? Se alimentam para sair de casa, para começar o trabalho. No meio do dia elas param para almoçar. Depois elas param para comer mais alguma coisa, que é o jantar. Lanche, O nosso país é um país que exporta comida para o mundo todo, tá certo? E a gente tem aí um debate muito forte contra a fome, né? Que a gente tem que combater a fome, né? Num país que alimenta o mundo todo. E a gente também tem uma proposta, né? De poder olhar o que as nossas crianças estão comendo. Por que a gente tem que ter essa proposta, né? Como cidadã, de olhar? Porque proposta e propósito, porque você não tem dentro das escolas a orientação alimentar. Eu estou falando isso na questão da área pública, né, das escolas públicas, onde eu me deparei com produtos pasteurizados, enlatados, né? Quando eu fui chamada a participar desse projeto, eles queriam que eu fizesse receitas com esses produtos, pasteurizados, enlatados. E eu falei, é impossível. Eu nem sabia que as crianças estavam comendo isso, porque eu estudei em escola pública, mas a gente comia mingau, a gente comia sopinha, a gente comia sopa de feijão, eu lembro como se fosse hoje. E de repente, por que tudo mudou? Porque é mais barato. Então, né? A indústria, ela pasteuriza o alimento. Ela é importante em alguns setores, mas ela não está preocupada nem com tradição alimentar, nem com cultura alimentar. Nem com a saúde do coitado da criança. Nem com a saúde pública, né? Então, assim, o capitalismo, ele existe, eu sou uma capitalista, mas ele não pode ser selvagem. Ele precisa ser enxergado com o lado humano, né? Então, você precisa preservar sua cultura, as suas tradições. E eu fiquei muito chocada quando eu fui convidada a fazer parte desse projeto, porque você não tem ideia que as crianças poderiam estar comendo coisas tão pasteurizadas. E eu digo pasteurizada porque eram carnes em pouches que ficavam fora da geladeira por 2 anos. Você imagina você
se deparar com isso dentro de uma escola pública. E aí, você teve um infarto fulminante? Não, eu rejeitei o projeto, rejeitou. falei que eu não ia participar de jeito nenhum e que aquilo não me interessava. Aí tudo mudou, porque o secretário me procurou novamente, na época, doutor Renato Nalini. Aliás, se ele estiver assistindo, um beijo para ele, porque ele foi um grande homem, né, na questão de lutar junto, né, com uma equipe, que aí era eu, a Georgia Russo, o Wilson Levi e doutor Renato Nalini, para poder tirar todos esses ultraprocessados, esses processados, pasteurizados, e começar um projeto que durou, eu fiquei como voluntária durante 4 anos nas escolas públicas, tirando esses pasteurizados e colocando produtos in natura. Como isso funcionava? A gente chegava, eu fiz uma escola piloto, onde eu estudei, então fiz durante 15 dias essas receitas, essas 15 receitas, que uma semana uma, outra semana outra. E aí, então, deu certo, as crianças gostaram, o poder público, a imprensa foi lá, viu como que estava acontecendo. E então eu comecei a treinar de 50 em 50 cozinheiras do estado. Elas vinham fazer uma troca comigo de experiências. A gente colocava essas receitas que contavam a história, e contam a história porque muitas escolas ainda fazem, né? O governo do estado, ele é muito cobrado por isso, então vira e mexe, tem aí algumas questões em relação à volta, mas rapidamente eles mudam de novo, eles colocam comida in natura, não, in natura de novo, eles colocam e depois... Sim. Porque há uma cobrança hoje da sociedade em relação à merenda das escolas. As próprias mães aprenderam a cobrar e muitos órgãos, né, têm um olhar muito focado na merenda das escolas, porque afinal de contas é ali onde você pode aprender muita coisa, né, através do alimento. Então a gente começou a implementar isso gradativamente, de 50 em 50 por semana, e nós chegamos a 4.000 escolas com essa comida natural, in natura. E depois houve um recuo, né? Eu passei por algumas boas dificuldades, como tudo na vida, né? A gente passa por muitas dificuldades em relação a políticas públicas, né? E também máfias que acabam adentrando dentro de políticas públicas. E o doutor Nalini foi exonerado porque o governador foi candidato a presidente e acabou saindo. Mudaram. E aí tudo mudou, mas o que eu tenho visto em relação a esse governo do estado atual é que ele tenta combater a máfia e sempre... eu sei porque eu tenho uma enteada que estava estudando na escola pública e ela me contava o que ela estava comendo e era comida in natura. Então, não, ele ainda cerca... Manteve de alguma maneira. De alguma forma, sim. Que bom. Que então, bom. Não perdemos as esperanças. Não, e assim, eu não estou falando... e para mim, tanto faz o político que esteja. Se ele é de direita, de meio, de centro, de esquerda, tanto faz. De que parte e qual é a cabeça que ele atua. O importante é a saúde das nossas crianças. Das nossas crianças. Então, acho que é a partir daí que a gente tem que ter esse olhar, né? E a cobrança para essa política pública de alimentação cultural, saudável e transformadora dentro das escolas, né? Jana, agora uma mensagem. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as meninas, mulheres que estão te assistindo, que sonham em cozinhar, que já são suas fãs. Que mensagem você deixaria para elas? Bom, a mensagem sempre é muito clara, é combater o machismo, né? Ter essa percepção em relação ao machismo. Ele existe, ele é muito claro, ele é muito cruel, mas a gente não pode nos deixar abater por esse machismo. A gente tem que gentilmente retribuir a ele de uma maneira positiva, né? De uma maneira onde você acorda pensando, hoje é mais um dia, esse dia vai ser melhor,
vão se aproximar de mim pessoas com a mesma energia, com essa energia positiva, e essa energia positiva, ela vai combatendo aí todas as nuances machistas que a gente enfrenta pelo mundo. Eu acho que é isso, é ter o pensamento positivo em relação a isso. Porque o mundo, ele está aberto ao diálogo hoje, e quando você está aberto ao diálogo, eu acho que se você for ver desde a Inquisição até hoje, hoje a gente tem uma voz, a gente está aqui falando, eu estou falando com você, as pessoas estão nos assistindo, e a gente não tinha isso no passado. Não, então já é uma grande vitória estar aqui. A gente tem pouco tempo, mas eu não posso não te perguntar como que você enxerga hoje as mulheres na gastronomia? O Brasil e a América Latina, de uma forma geral, ela é mais resiliente, ela é mais competitiva nisso. Ela entrou mais nesse mercado, as mulheres entraram mais nesse mercado, muito mais do que o mercado europeu. Então isso me deixa bastante alegre, com muita esperança. Por que será? Eu penso que é muito pela parte, como a América Latina ela foi colonizada, né, e a gente tem essa coisa muito enraizada. A gente é mais resiliente, a gente luta mais por a gente ter sido colonizado, né? Toda a América Latina, ou pelos espanhóis ou pelos portugueses, enfim. A gente desde sempre lutou pela preservação, né? Então eu acho que isso está muito dentro da nossa energia latino-americana. Perfeito. É a luta pela preservação. Eu acho então que quer dizer, melhorou para a gente fechar. Melhorou sim, muito, mas tem muito a se dizer, né? Mas a América Latina é melhor do que a Europa. Em relação à empregabilidade de mulheres, e mulheres na liderança na gastronomia, sim. Muito mais. Que bom, muito mais. Então que bom, estamos felizes, podemos acabar esse programa felizes. Muito felizes e positivas em relação ao nosso crescimento profissional, sim. Mas graças a mulheres como você também, né, que nos dão esse orgulho danado de você ter sido aí eleita a melhor mulher-chefe do mundo. Mas antes da gente acabar, legal. Um livro, um filme e uma mulher que você admira, por favor. Bom, mulher, eu não vou deixar de falar da Marion Nestlé, que é uma ativista, assim como eu, em relação à saúde alimentar das pessoas e muito luta pelas crianças e pelos valores da cozinha cultural e saudável, né? E ela é uma americana, olha só, e luta muito, né? E tem o sobrenome né? Marion Nestlé. E eu sou muito fã dela. Um filme tem inúmeros, né? Mas A Marvada Carne, eu acho um filme que retrata muito a nossa cultura de sertão, né? E a nossa escassez também em relação à alimentação. Eu gosto muito. Tem um outro mais romântico que é Em Luta pelo Amor, que eu gosto bastante também. E um livro eu acho que Não é Sopa, de Nina Horta, talvez seja aí um dos melhores livros de gastronomia brasileira que eu já li nos últimos tempos. Diretora, não fica brava comigo, mas eu só vou fazer uma última pergunta. Você ama a culinária brasileira, mas depois da brasileira, na sua opinião, qual que é a melhor culinária do mundo? Japonesa, americana, italiana, francesa? Não, é a brasileira. Brasileira, depois brasileira? Brasileira, depois brasileira e depois a brasileira de novo. Porque a brasileira, eu vou te falar o porquê. O Brasil, ele é um continente. Ele não é um país. As nossas 5 regiões, ela traz nuances totalmente diferentes. 30 reencarnações e a gente não vai conhecer o Brasil. Maravilhosa. É isso. Janaína Torres, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer enorme. Obrigada a você. E o Mulheres Positivas de hoje, infelizmente, fica por aqui. Eu tinha muita pergunta ainda, qual prato, como que mistura, mas tudo bem, ela vai voltar. Eu conversei com a Janaína Torres, chefe cozinheira. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!